Item A, calcule o valor de x em cada caso. No item A, o quadrado de x é igual a 16. Então, o quadrado é elevar alguma coisa no expoente 2. O quadrado de quem? De x. X elevado ao quadrado igual a 16. Tá? Se tu quiser passar a raiz dos dois lados, módulo de x desse lado, 4 do outro lado. Ou raiz de x ao quadrado igual a raiz de 16. Módulo de x é igual a 4. Continuando aqui, x1 é 4 ou x2 igual a menos 4. Tá? Os números que têm módulo 4 são o 4 ou o menos 4. Tá? Deixa eu ver se tem uma mais divertida aqui. A soma do quadrado de x com 9. O quadrado de x é igual ao triplo de x. A diferença entre o quadrado de x. Mas só umas coisinhas bonitinhas, assim, tão simplesinha. Tá, vamos fazer a C. Porque eu acredito assim, ó, que ali na letra C tu vai encontrar o resultado e não vai acreditar. Será que é isso mesmo? Vou fazer o item C com vocês. Porque tu pode duvidar do item C, assim. Será que é isso? Não acredito que seja isso. Ó. A soma. Então eu li isso aqui, ó. A soma do quadrado de um lado e alguma coisa do outro. Quadrado de x de um lado com 9 é igual a 0. Pensa comigo. Esse número aqui não é negativo, mas um número positivo não pode dar 0, tem que dar positivo. Essa expressão aqui dá positivo. X é um número real qualquer, tá? X ao quadrado é um número não negativo, tá? Se x ao quadrado é um número não negativo, x ao quadrado mais 9 é um número positivo, tá? X ao quadrado mais 9 é um número positivo, logo x ao quadrado mais 9 igual a 0 não possui raízes reais. Tá? Olha como é que a gente chega nessa conclusão aqui. Ó. Qual é a expressão? X ao quadrado mais 9 igual a 0. 9 adicionando desse lado, 9 subtraindo, x ao quadrado igual a menos 9. Tá? Raiz de x ao quadrado igual a raiz de menos 9. Módulo de x igual a raiz de menos 9. E quando tu chega nessa expressão, raiz quadrada de menos 9, tu já pode dizer assim, ó, não pertence ao conjunto dos números reais, logo, x não pertence, ó, eu tinha esquecido de cortar, tá? Ó, módulo de x é igual a raiz de menos 9, e raiz de menos 9 não é um número real, porque índice par radicando negativo. Se o índice for par, o radicando não pode ser negativo. Isso aí é a unidade 1 que a gente estava aprendendo lá, né? Então, ó, se módulo de x não dá um número real, o x também não é um número real. Nesses casos aqui, o x não é um número real. Estou tentando resolver, tá? Essa leitura aqui é importante. Tá? E aqui também, ó. Tá? Aqui tá é uma forma mais simples de verificar isso aqui. Ó. Meio-dia e 14.
Vamos lá, então. A letra C ficou de exemplo para vocês. Ah, olha só. A resolução 1. Que loucura. Bem simplesinho. Vou dar um peteleco aqui na bateria. Pronto. Posso passar para a resolução 1 ali no final da página 15? Posso apagar aqui? Sim ou não? Pode, né, Maria? Beleza. Vamos ver a resolução que o livro propõe aí, ó. Por um quadrado tem área igual a 256 centímetros quadrados. Deixa eu mostrar para vocês. Tá? Um quadrado tem área igual... Um quadrado tem área igual a 256 centímetros quadrados. Qual é a medida de cada lado dele? Então, como é quadrado, todos os lados são iguais. Para representarmos o problema, podemos desenhar um quadrado e indicarmos por x a medida de seus lados. Tá? Então, olha só. Fiz um quadrado aqui. Eu fiz não, né? Quadrado ali, ó, cada lado vale x. Então, aqui vale x, aqui vale x, aqui vale x, aqui também vale x. E eu sei que se eu multiplicar x por x, dá 256, porque é a área que ele supôs ali. Ó. X vezes x, 256, x ao quadrado, ou seja, 2 fatores de x é 256. Então, pergunto, uma coisa que é certa, ó, que tu pode partir desse pressuposto, ó, que x, como se trata de medida, dessa medida aqui, ó, ele não pode ser negativo, tá? E mais, não seria interessante ter uma resposta zero, x igual a zero. Então, né, senão tu teria um quadrado, se tu tivesse um quadrado com medida zero, a gente pensa assim, não existe um quadrado com medida zero, de repente um quadrado com medida zero existe só na nossa cabeça, né? Um quadrado de medida zero, tá? Então faz sentido eu pensar num x aqui, ó, restringir já o domínio dessa questão aqui a esse tipo de situação aqui, ó. X tem que ser positivo. X, ou fazer assim, melhor fazer assim, ó. X tem que ser um valor positivo, qualquer valor maior que zero, qualquer real maior que zero. X pertence aos reais e positivo, né? Para dar 256. Parte desse princípio, né? Falando assim, x pertence aos reais e x é um número positivo, tá? Em seguida, nós resolvemos ali, ó, x ao quadrado é igual a 216, né? Módulo de x é raiz de 256, módulo de x é 16, porque 16 ao quadrado dá 256, tu teria duas respostas, mais ou menos 16, ou mais 16 ou menos 16, no problema, e aqui ele fala, ó, como x indica a medida dos lados de um quadrado, o valor negativo deve ser desconsiderado. Sim, ele resolve x negativo, resolve essa equação. Não resolve o que é? O problema. O problema é parte da equação. Tá? Esse problema aqui é parte da minha equação. Tá dentro do... Volto a falar, se eu estivesse falando de temperatura, por exemplo, talvez um valor negativo estivesse valendo. Em algumas situações o valor positivo não serve, vai depender da aplicação que tu está dando para ele. Como x indica a medida dos lados de um quadrado, o valor negativo deve ser desconsiderado, pois uma medida de comprimento é sempre positiva. Logo, menos 16, apesar de ser raiz da equação, resolve a equação,
não é solução desse problema. Portanto, cada lado do quadrado mede 16, tá? Ó, no exercício de número 3, escreva uma equação em que as medidas dos lados dos retângulos estejam relacionadas às suas áreas e determine o valor de x. Tá? A, B, que nem no exemplo anterior, ali, aquele exemplo que a gente resolveu. Tá? Esse exercício 3 aqui, o que tu vai usar? Deixa eu ver, só um pouquinho. Ali na página 14. Lembra da área aqui de 600 metros quadrados que a gente descobriu que o x tinha que ser 10, né? Tá? Mesma coisa daquela resolução ali, tu vai fazer no exercício de número 4 lá. Né? Vamos ver. Já nem lembro mais. No exercício de número 3, tem dois itens. O item A, tá? O retângulo ali de comprimento 4x, de largura 2x, a área é 512. Faz da mesma forma que a gente desenvolveu ali. Tá? No item B, a área é 27 metros quadrados, comprimento, a largura x, comprimento 3x. Só equacionar, fica bem tranquilo de resolver aquilo ali. Vamos ver o exercício 4. Considere os quadrados a seguir para resolver as questões. 4 quadrados. Tá? Esse quadrado aqui tem área 625, existe um número x aqui que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 625, é bem simples de resolver. Tá? Aqui eu quero descobrir o valor de x. Observa que tem x mais 1 aqui, ó, multiplicado por x mais 1. A área total dá 400 centímetros quadrados. Essa área aqui, ó, dá 1000 centímetros quadrados. Existe um valor x que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 1000. Né? Que valor é esse? Tem que cuidar bem esse tipo de resposta aqui, né? Tu vai poder usar até decomposição para encontrar um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 1000. E esse aqui, que eu vou fazer com vocês, o quadrado tem lados x mais 2 e x mais 2, ó, que é daqui até aqui, x, aqui 2. Tá? A área total. Então, tu tem que descobrir o x, é isso? Ó. Vamos ver, ó. Considere os quadrados a seguir para resolver as questões. Escreva a equação que relaciona a medida dos lados de cada quadrado com a sua área. Calcule os valores de x que satisfazem cada uma das equações. Tá? Item D, então. Vou deixar aqui o item D. O item D, área. A área no item D. Olha, tem x mais 2 que multiplica x mais 2. Em outras palavras, x mais 2 elevado ao quadrado é igual a 900. Tá? Bem importante esse exercício aqui. Inclusive, o livro não deu suporte para tu resolver. Tá? Escreva a equação que relaciona a medida dos lados de cada quadrado com sua área. Tá? Então, x mais 2 elevado ao quadrado, que é o lado desse quadrado aqui. Deixa eu colocar de novo ali, só um pouquinho. Um quadrado. Tá? Ó, o lado dele, que é x mais 2 elevado ao quadrado, igual a 900. Depois ele pede aqui para ti, ó. Relacionei a área, certo? Calcule os valores de x que satisfazem cada uma das equações. Então eu vou calcular o valor de x que satisfaz essa equação aqui. Nesse caso aqui, e é bom esse exemplo, deixa eu ver que horas são. Nesse caso aqui é bom esse exemplo, por quê? Porque eu quero para tirar esse quadrado aqui desse parênteses, eu coloco raiz dos dois lados da equação. Então, ó, raiz de x mais 2 elevado ao quadrado e raiz de 900 do outro lado. Tá? Raiz
de x mais 2 elevado ao quadrado, raiz quadrada, operação inversa aqui, ó, módulo de x mais 2, certo? Aqui faz todo sentido essa resolução aqui, ó, módulo de x mais 2 igual raiz de 900 dá 30, 30 vezes 30 900. Então, o que tu sabe? Que x mais 2 ou é 30 ou x mais 2 é menos 30. Compreende isso? Porque se x mais 2 for 30, módulo de 30 dá 30. Se x mais 2 for menos 30, módulo de menos 30 dá 30 também. E é bem importante esse tipo de questão, embora o valor de x, tu já pode dizer assim, ó, x tem que ser um número real e x tem que ser no mínimo, aqui pode ser até 0, né? Porque 0 mais 2 daria 2. Então eu poderia, nessa situação, dizer que x é maior ou igual a 0. X não pode ser negativo. X é real e x não pode ser negativo. Tá? Pode partir desse princípio, mas é importante esse tipo de questão aqui, para tu solucionar isso. Ó. Módulo de x mais 2 é igual a 30. A conclusão que tu chega, x mais 2 é igual a 30 ou x mais 2 igual a menos 30, né? Sabendo dessa restrição aqui. Tá? Então, 2 somando faz surgir 2 subtraindo do outro lado. Então, uma das respostas, 30 menos 2, 28. x1 é igual a 28. Ou x igual menos 30 mais 2 aqui, menos 2 do outro lado. Ou x2 é menos 32. Daí eu venho aqui na restrição que eu coloquei, x é real? Sim, x é real. Mas para resolver o meu problema, x tem que ser, não pode ser negativo. Então isso aqui não soluciona o meu problema. Mas isso dependeu da restrição, do valor de x. Tá? Então, o que soluciona o meu problema nesse caso é x igual a 28. Tá? E daí, com este item D, não te engana não, que o x deu negativo. Eu poderia elaborar uma questão de área onde o teu x é negativo. Ou a resposta é um x negativo. Tá? Tu tem que observar essas restrições aqui, então. Tá? Então, eu fiz ali do item D, espero que vocês façam do A, do B e do C, certo? Depois a resolução 2, a gente vê na próxima aula. Gente, meio-dia e 27, eu me divirto muito. Eu falei demais. Eu gostaria de dar tchau para vocês. Posso dar tchau para vocês? Pedindo permissão para dar tchau? Ai. Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou dar um tchau para o YouTube primeiro. Tchau, YouTube.